Eu me chamo Silvia Ribeiro, sou casada, mãe de 5 filhos, vó de 8 netos, empresária e sou serva do Senhor. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo, aos 17 anos. Meus pais, nós morávamos em Goiânia e daí eu consegui meu primeiro trabalho, que foi no Bradesco. Trabalhei uns 8 anos no banco. Daí mais ou menos uns 6 anos que eu estava no Bradesco, eu conheci meu marido, né? Daí nós nos decidimos casar e vim para Campos Belos. Eu gostei de Campos Belos, eu já cheguei gostando de Campos Belos, era uma cidade pequenininha, mas eu não tive dificuldade nenhuma. E daí ainda continuei no banco uns 2 anos. Aí tive 2 filhos e depois eu já saí do banco. E durante esse meu período no banco, eu comecei a vender joias. Então eu sempre tive facilidade para me relacionar. Eu comecei a vender joias, mesmo sendo bancária. E eu comecei a conhecer o povo. E eu sempre gostei muito de coisas bonitas. Joias, sapatos, roupas bonitas e boas, né? Com qualidade, né? E daí eu foi gerando em mim o desejo de ter uma empresa, de vender, de realmente ter um ponto fixo, né, para fazer isso. E daí foi quando eu abri a minha primeira empresa. Foi muito lindo, porque quando eu abri a minha loja há 37 anos atrás, a minha terceira filha tinha acabado de nascer. E eu me lembro que quando eu vim para colocar os preços, para precificar a mercadoria, né, que eu tinha trazido, que eu já tinha buscado, eu lembro que eu trouxe a minha filha, bebezinha ainda, no bebê conforto, do meu lado, e eu tinha uma amiga, a Matilde, uma pessoa que me ajudou muito nessa primeira transição minha, né, de sair do banco e começar essa empresa. E daí aconteceu, né, a loja foi aberta. Teve fácil. Não foi, porque eu me lembro que quando isso há quase 40 anos atrás, nós não tínhamos asfalto daqui para Brasília. O asfalto vinha só antes de São Gabriel. Depois era buraco, era desvio. Época de chuva, então, nem se fala, né? A gente ficava uns 2 dias na estrada, mas eu era muito determinada, era corajosa, eu tinha muito desejo de vencer mesmo. Eu sabia que eu queria muitos filhos e daí eu pensava muito neles, né? Isso me encorajava. Eu sabia que os meus filhos nós teríamos sim que levá-los para uma cidade grande, que eles fariam faculdade, que eles seriam... Daí uma inspiração assim muito forte e dessa minha determinação, dessa força, dessa garra que o Senhor me dava, que o Senhor me deu e me dá até hoje, eu pensava muito nos meus filhos, né? Eu via que aqui era uma cidade ainda muito pequenininha e que eles teriam que ir para fora para estudar, para fazer uma faculdade, e o que de fato aconteceu, né? Então Deus me deu sabedoria, eu tive muito sucesso com a Silvia Ribeiro. No início, a primeira loja não era nem Silvia Ribeiro, era Pingo de Gente. Eu vou estar mostrando para vocês a nossa primeira loja com o nome Silvia Ribeiro. Linda, gente, porque foi há quase 40 anos atrás e realmente olhar para a história, e vocês, né, lá da minha época vão ver e vão sentir saudades desse período em que vivemos. E daí é muito interessante porque eu tinha uns 2 anos da abertura do Pingo de Gente, né? Que era uma loja só infantil. Eu vendia brinquedos, gente, para vocês saberem dessa dificuldade que era há quase 40 anos atrás. Como eu disse, não tinha asfalto, né? Eu ia para São Paulo, para Brasília, para Goiânia. Eu ia para o Paraguai. Quantas viagens, quanto bate e volta eu fiz. Eu lembro que eu gastava, eram uns 6 dias para ir e voltar para o Paraguai, porque a gente não dormia, né? Não parava. A gente chegava no Paraguai, em Foz do Iguaçu, de manhã cedinho, a gente fazia compra o dia todo e à noite, no outro dia de manhã, a gente voltava. Então, para São Paulo é a mesma coisa, tinha um tal de excursão. Nós dizíamos que a gente ia de ônibus de excursão. Então eu fiz esse trabalho, mas era com muita garra, com muita vontade. E eu não media esforços, né? Porque tudo era muito bom quando eu chegava. Todo mundo amava as novidades que eu trazia. Então eu fui muito feliz. Deus me abençoou muito. E eu sei que quando eu comecei, durante toda essa minha trajetória de viagens, né, de ônibus, porque era de ônibus que eu ia, né? Então daí eu pedi para o Senhor, falei assim, Deus, abençoa nas minhas viagens, não permita que haja
é acidente, nos guarda dos assaltos. Eu quero dizer que eu fui tão feliz, tão abençoada, que foram 40, né, muitos anos, né, viajando assim. Eu nunca, nem de longe, Deus permitiu que eu visse um acidente. Então, aonde eu estava, eu sabia que os anjos do Senhor nos guiavam e nos conduzia. Então, era só motivo mesmo de agradecer ao Senhor, porque eu sei que uma trajetória dessa, né, de muitos anos da viagem dentro de ônibus, com essas estradas aqui, não era fácil. Mas o Senhor me deu força e sabedoria e alegria, e eu sempre fiz com muita alegria. Daí, muito interessante, gente, porque depois de aproximadamente 2 anos que eu tinha o Pingo de Gente, eu ganhei um perfume do Boticário, Água Fresca. E eu não conhecia essa marca. E daí me interessei por esse perfume e falei, uai, gente, deixa eu ir atrás dessa marca aqui, dessa fragrância, onde que é? Aí eu descobri que era uma franquia, né? Que a Água Fresca era uma franquia do Boticário, era uma colônia do Boticário, que a empresa chamava Boticário, e daí eu fui atrás. Falei assim, e aqui nasceu aquilo em mim. Eu falei, por que não eu vender isso aqui? Eu lembro que na época aqui tinha Avon e essa, eu acho que é Pierre Alexandre. E ali eu fui para Goiânia. Falei assim, gente, uma dessas minhas viagens, né? Eu fui para Goiânia e fui procurar lá a franquia do Boticário para eu saber como é que funcionava, se eu conseguia trazer para cá a franquia. Mas e aí eu consegui um representante, o dono da franquia de Goiânia era o Divino, que inclusive é até hoje, né? Daí eu fui atrás do Divino e eu me entristeci, porque ele disse, Silvinha, tem uma funcionária minha que já tá comigo há 3 anos e ela casou com alguém de Campos Belos e ela me pediu a franquia. Então essa franquia tá indo pra lá, pra sua cidade. Então você vai ser cliente nosso, ao invés de ser franqueada, você vai ser cliente. Tá bom, fiquei entristecida, né? Mas, né, meu sonho aparentemente tinha desabado, né? Tava sonhando com essa marca, né? Passaram-se uns meses, a franquia realmente veio para Campos Belos, eu era amiga da franqueada, né, daqui, e mais ou menos 1 ano depois, ela me procurou que o casamento dela não estava dando certo e que ela queria me vender a franquia. Daí, correndo, né, eu comprei a franquia e foi lindo, maravilhoso, e daí, perfume está no ar. Foi tão lindo, gente, que Deus me usou e eu revolucionei essa cidade. Eu lembro que dava umas 6 horas da tarde, eu ia ali para a porta da loja e passava, né, todo mundo indo pro colégio, pro polivalente ainda. E daí eu sentia eles, né, eram tantos clientes que eu tinha, assim, foi novidade. Todo mundo, todo adolescente, os professores, todo mundo queria usar Boticário. Foi um sucesso e realmente as cidades vizinhas e aquilo que eu fazia com muita, assim, eu procurava fazer com excelência mesmo, com muito amor. As minhas colaboradoras, o Senhor sempre me abençoou com colaboradoras diferenciadas. Eu sou grata a Deus pelas colaboradoras que Ele tem me dado e que até hoje são diferenciadas. E a gente sabe que isso faz uma diferença, né, gente? Então, e foi isso. O Boticário foi um sonho realizado, muito lindo. E esse sonho, quando eu fui atrás do Divino de Goiânia, eu ouvi dele o sonho do Dr. Miguel e eu vi que o meu sonho estava muito similar ao sonho do Dr. Miguel de crescer, de expandir, de que o perfume está no ar, né? E aquilo me encantou. E realmente foi uma nova história, né? Com o Boticário também, a história se reescreveu de uma forma bem de sucesso mesmo, né? E daí do Pingo de Gente passou para Silvinha Ribeiro, porque eu entrei com roupas de marcas, né? E roupas que seriam como se fossem franquias mesmo, né? Que eu teria exclusividade daquelas marcas. Eu sempre vendi exclusividade. Eu nunca, assim, era o meu diferencial, porque geralmente a qualidade, o preço, a beleza tá muito ligada a isso, né? E essa sempre foi a minha diferença. Isso sempre foi a minha diferença. Vender o que é bom, que agrada a todos, né? Aquilo que eu vendo e que eu garanto e que meu nome tá ali. Não, sou eu, Silvinha Ribeiro, eu vendo, eu uso, eu garanto, né? Então, tudo muito lindo.
Veja bem, né? Eu comecei e tal, depois Silvinha Ribeiro, Boticário. E o ano passado, o Boticário, tinha outras marcas do grupo do Boticário, mas nosso era o Boticário só, né? E daí nós conseguimos, eu comprei, né, a Quem Disse Berenice, que é do grupo do Boticário, a Oui, que são perfumes franceses também do Boticário, e a Eudora. Então nós juntamos todas essas marcas de ponta, né, diferenciadas, e hoje eu faço parte, essas marcas estão comigo, né, que faz parte do grupo do Boticário e eu estou com elas. Então hoje nós temos para o consumidor final, daí nós temos a loja também, né, exclusiva das revendedoras. Então hoje tudo muito estruturado, hoje a minha estrutura é outra. Então eu só tenho que agradecer a Deus e muito feliz porque desde o ano passado, meados do ano passado, a minha filha Jordana, aquela que quando eu abri a loja lá da Silvinha Ribeiro, ela estava de bebê daquela semana de nascida, hoje ela já está aqui sendo treinada para me suceder, né? E então é com grande alegria que eu sei que eu vou passar essa sucessão para ela, porque ela conheceu a minha história, né? Meus filhos conheceram a minha história, viveu, né? Porque a família vive, né, a sua história, né, aqui de trabalho, e foi muito lindo. Eu tenho muito que agradecer a Deus, porque Ele me deu vitória, o Senhor, Ele me capacitou, mas é só Ele, né? Mas nós sabemos que tudo é por Ele e para Ele, né? Todas as coisas vêm dEle, né? Então eu sou grata ao Senhor. E eu quero aproveitar, né, esse momento e parabenizar a todas as mulheres. Março é mês das mulheres, né? O nosso mês, né? Nós comemoramos, a gente tem esse mês, né? E eu quero deixar aqui realmente essa história, né? Contada ao vivo e a cores. E eu vou deixar umas fotos para vocês vivenciarem o nosso passado, coisa linda. E para encorajar você, mulher, você jovem, mulheres jovens, mães jovens, sejam corajosas, tenham força, conte com a ajuda do Senhor, porque é o Senhor que nos capacita, e vão em frente, porque nós podemos. Amém?